Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, amados irmãos. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui, cultuando ao nosso Deus, estarmos nesta EBD, buscando aprender mais da palavra do Senhor. Então, neste intuito, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 17, versículos 20 a 37. Estamos no mês que o pastor propôs focarmos mais acerca do reino de Deus. Então, vamos ver um pouquinho nesta manhã, acerca da vinda do reino, de como esse reino virá. Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 37. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 37, estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Assim diz a inerrante palavra do nosso Senhor e Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntará também os abutres. Oremos ao nosso Deus. Santo e amado, Deus eterno e todo-poderoso, a Tua palavra foi lida, Deus meu. Aplica em nosso coração. Desvenda os nossos olhos, ó Pai. Faz com que estejamos atentos para entender de fato, à medida que Tua palavra estiver sendo exposta nessa manhã. Dá-me sabedoria, ó Pai, para de fato assim fazer e mostrar a grandeza da Tua palavra. E que todos nós possamos viver, Senhor, em conformidade com o Teu reino. Em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo que te oramos e assim te agradecemos. Amém. Quando você vira as barbas do vizinho pegando fogo, põe as suas de molho. Esse provérbio vem da sabedoria espanhola. E o intuito dele é dizer que quando você vê o seu vizinho passar por algum erro ou por algumas consequências danosas, você deve tomar atitudes para que você não passe pela mesma coisa. De sorte que determinados eventos exigem uma atitude. E assim é a realidade do reino. A vinda do reino de Deus exige uma atitude correta. Porque caso você não tome essa atitude correta, uma atitude de fé no rei,
você sofrerá muito mais do que um simples fogo em sua barba, porque as consequências da rejeição do reino são drásticas. A destruição é plena. É isto que vemos nesta passagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E a perícope, a seção maior, na verdade, que esta perícope se encontra, é a caminhada de Cristo até Jerusalém, que começa no capítulo número 9. Versículo 51, onde os samaritanos olham que na face de Cristo, a intrépida resolução de ir a Jerusalém estava firmada. E Cristo começa a se dirigir sempre a Jerusalém, e por várias vezes durante essa sessão é reenfatizada esta questão de que Cristo, ele iria para Jerusalém, como no verso 11 do capítulo 17, de caminho para Jerusalém. Então sempre enfatizado, Jerusalém, Jerusalém. E de caminho a Jerusalém, Cristo teve contato com um grupo em particular, muitas vezes, até mesmo antes de ir para Jerusalém, que eram os fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica, formada a partir dali de 150 antes de Cristo, e o objetivo deles era preservação da lei do Senhor, era pureza. Era um grupo para ser santo e separado, como a própria etimologia da palavra fariseu significaria. Só que essa separação no decorrer do tempo aconteceu mais de maneira externa do que interna. A melhor palavra que os descrevia e por vezes utilizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo era a palavra hipócritas. Pessoas que utilizavam de máscaras, que interpretavam um papel diante dos homens, mas cujo coração não era inteiro diante do Senhor. E outro grupo, que também vai ser presente no nosso texto, vão ser os discípulos, aqueles que estavam largando tudo para seguir o Mestre. Aqueles que ouviam a palavra de Cristo e ansiavam por Ele. E como súditos, estavam seguindo o grande rei. Esses dois grupos vão ser presentes no nosso texto. Texto qual trará, em suma, a seguinte lição: fique atento aos sinais da vinda do reino de Deus. Por que eu devo ficar atento a esses sinais? E aí o próprio Cristo vai expor. E o primeiro sentido para que fiquemos atentos a essa vinda do reino está dos versículos 20 até o versículo 21. Porque a vinda do reino será interna. Acompanhe comigo. Quando os fariseus, eles vão interrogar o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles perguntam acerca do reino. A pergunta deles é quando? Quando virá o reino dos céus? Quando virá o reino de Deus? E isso era uma preocupação grande na mente judaica. Só que na visão deles, o reino dos céus viria como um poderio militar, como veio o reino de Salomão e salvou o povo, como veio Davi e salvou o povo dos filisteus, como veio outros reis de Judá, e quando os inimigos estavam apertando, houve salvação. E assim, o Império Romano que estaria afligindo o povo do Senhor, Israel, naquele período da revelação, era essa perspectiva dos líderes judaicos. Quando virá o reino e defenderá o povo de Israel contra a invasão dos inimigos, contra a invasão romana. E isso era presente até na mente dos discípulos. Quando, Senhor, será o tempo em que restaurarás o reino a Israel? É o que é perguntado em Atos 1, versículo 2. Hendricks, ele comenta nesse sentido de como o povo judaico ansiava por esse rei, que se manifestaria de maneira estrondosa, de maneira exuberante. Só que para esses homens, que podem ter entendido apenas de maneira parcial as profecias, porque de fato, profetas como Isaías profetizavam que viria o reino de Deus e viriam de maneira gloriosa. Só que antes desta glória ser implementada,
o grande rei precisaria sofrer e padecer. É o que vemos, por exemplo, no capítulo 53 e 54 de Isaías. 54 vemos a glória, vemos o anúncio de que a filha de Sião não precisaria mais chorar. Mas no 53 vimos que quem chorou foi o Messias, homem de dores, que sabe o que é padecer, para, através do seu conhecimento, justificar a muitos. E aí sim estabelecer este reino de glória. A figura, por vezes, que é apresentada pelos profetas, porque os profetas, nas suas visões, por vezes apresentam a visão de uma parte da caminhada, digamos assim. Por isso que a gente, às vezes, aparentemente fica um pouco confuso. Os profetas estão falando de coisas gloriosas, depois falam de tristeza, depois mostram a glória do reino. Mas é porque eles estão como que olhando para uma viagem. Digamos que uma viagem de Sousa para Teresina. Uns já começam a falar de Teresina, mas outros já voltam e dizem, não, mas antes de chegar em Teresina, você passa primeiro por Picos. Mas outros dizem, não, mas antes você tem que sair primeiro de Sousa. Outros, você tem que passar por Cajazeiras. Cada um vai enfatizando, mas é a mesma viagem, se olharmos como um todo. Só que os fariseus não entenderam a realidade do reino e a realidade do Messias que viriam. Eram homens que esperavam esse rei, mas não esperavam de todo o seu coração, porque eram homens hipócritas. Eram homens como o próprio profeta Isaías vai descrever no capítulo 29, versículo 13, que é citado inclusive no Evangelho segundo Mateus. Era um povo que honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E isso é ilustrado, inclusive, na parábola do publicano e do fariseu, onde o fariseu diz, graças te dou, e depois disso ele agradece a Deus por várias coisas, só que no seu coração a oração não era diante de Deus, mas era uma oração de si para si mesmo, como o próprio Senhor Jesus Cristo enfatiza. Para essas pessoas que focavam mais no externo, no interior, Cristo ele vai dizer que o reino dos céus não vem em visível aparência. Aqui não é que o reino do céu não vai se manifestar de maneira visível, mas é que a primeira vinda do reino, ela se dá de maneira espiritual. Por isso que Cristo diz o seguinte, o reino de Deus está dentro de vós. Aqui esse vós, tanto no grego como no português, fica fácil a gente entender que não era necessariamente apontando para os fariseus, mas era de maneira geral, como o Hendricks ele vai falar, você só conhece o amor quando experimentar, não está dizendo que você vai conhecer particularmente, mas que você pode conhecer, é uma espécie de eu retórico, de você retórico, e essa realidade poderia ser experimentada pelos fariseus, caso eles experimentassem de maneira espiritual, esse reino que estaria dentro. É essa a ênfase. Só que infelizmente, meus irmãos, por vezes, o que observamos em nossos dias, são pessoas como esses fariseus, pessoas que focam mais na aparência, e que não contemplam a realidade do reino por completo. Vivemos numa sociedade centrada na aparência. Prova disso, infelizmente, por vezes, é a maioria das redes sociais, onde pintamos uma imagem que por vezes não condiz com a nossa realidade. Só que cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Só porque algo aparenta não significa que é. Só porque pessoas estão ansiando, como os fariseus aqui, pelo reino, não vem o reino de Deus. Quando é que vem o reino de Deus? Não significa que eles estão ansiando da maneira devida. Pessoas que buscaram a Cristo, por exemplo, em João, mas Cristo denuncia o pecado deles porque eles estavam buscando a Cristo pelo pão que eles tinham comido depois da multiplicação, e não pelo verdadeiro pão da vida, e não pelo verdadeiro rei. Isso é aplicado particularmente para nós. Como você tem buscado o reino? Você tem buscado ele de fato?
Ou você tem buscado primeiramente o que comer e o que beber, o que vestir? Porque essas coisas elas são necessárias e o Pai sabe que precisamos de todas elas. Mas os ímpios e os gentios é que procuram primordialmente essas coisas. A vida do crente é buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. As coisas que estiverem de conformidade com esse reino, porque quando tivermos o reino primordialmente em nosso coração, até se passar fome for necessário para a implementação desse reino, passaremos para a glória de Deus. Como Paulo passou por várias tribulações, fome, nudez, perigo e espada, foram bem ilustradas na vida de Paulo. E ainda assim, ele sabia estar contente em toda situação, porque tudo ele poderia enfrentar naquele que o fortalecia. É por isso que na oração do Pai Nosso, primeiro é que o nome de Deus seja santificado. E onde o nome de Deus será santificado? Na vinda do reino, na implementação do reino, assim como ele é no céu, aqui na terra. É por isso que pedimos o pão nosso de cada dia, para que podemos ser instrumentos para implementar esse reino. Só depois que pedimos o nosso, primeiro o reino, buscar este reino com sinceridade. Porque pessoas podem até estar envolvidas com o reino, mas podem estar fora dele. Veja o caso de Balaão, que profetizou pontualmente coisas verdadeiras e verídicas, mas foi o conselho dele que incentivou pessoas estrangeiras a perverterem o coração de Israel, e inclusive ele foi morto pelo povo de Israel como vingança do Senhor. Olhe Judas, e provavelmente Judas fez milagres. Judas era um dos apóstolos, um maior cargo que poderia se ter dentro da igreja, mas ainda assim rejeitou o Salvador e o Senhor. Olhe para Mateus, capítulo número 7, versículo 21. Vai dizer o seguinte, a partir do versículo 21 até o 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cristo não nega que eles profetizaram, expulsaram demônios e fizeram até milagres. Mas ainda que eles tenham feito isto, esses eventos extraordinários que muitos correm atrás disso, o coração deles não estava centrado no rei. Eles não faziam isso para a glória do rei, mas para si. É como o pessoal de Hebreus 6, que provou do dom do reino. Crentes que provam a palavra, que escutam a voz do Senhor, porque quando a palavra é pregada de maneira fiel, Cristo está falando. O chamado Vox Dei na tradição reformada, a voz de Deus. Crentes que provam da comunhão dos santos, pessoas na verdade que provam do ambiente da igreja, que estão dentro do reino nesse sentido, estão dentro da igreja visível aqui nesta terra, mas que não são parte da verdadeira igreja, da igreja invisível. Cuidado. O simples fato de você estar aqui não significa que você é de fato crente, é servo de Deus. Você anseia de fato o reino. Você buscar saber quando o reino virá, não significa necessariamente que você tem interesse pelo reino. Só porque você demonstra alguma ânsia teológica por saber algo sobre o reino. Mas é buscar de todo o coração essa realidade do reino. Essa é a primeira parte. Fique atento aos sinais do reino, da vinda do reino de Deus. Porque a vinda do reino será interna, mas também a vinda do reino será visível. Olhe isto a partir dos versículos 22 até o versículo 24. Onde agora o público ele vai mudar.
em vez de se dirigir aos fariseus, Cristo vai se dirigir agora aos discípulos. Os súditos que acompanhavam o rei e que buscavam o rei. E Cristo vai dizer para eles que virá o tempo em que eles vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Esse designativo Filho do Homem é utilizado por várias vezes no Antigo Testamento. E quando ele está associado ao reino de Deus, particularmente uma passagem nos salta ao olhar, que é Daniel, capítulo 7. Daniel 7, a partir do capítulo 13, depois de falar acerca dos animais que se levantam, os impérios aqui representados, e eles vão sendo derrotados, no versículo 3 vai dizendo: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é um dos principais textos que falam do Filho do Homem implementando o reino, recebendo o reino. E esse Filho do Homem é uma figura que ele tem aparência humana, então aponta também para a humanidade, e Cristo por vezes enfatiza isto, a humanidade do Filho do Homem na sua vida, mas também para a divindade, porque quem vem dos céus e recebe todo o domínio, só pode ser Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a glória e todo o louvor, um domínio eterno. É um domínio que, como Daniel também tinha profetizado, seria como uma pedra que foi cortada sem auxílio das mãos de homens e encheria toda a terra. E esse domínio não é outro senão o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele é o Filho do Homem, Ele se identifica várias vezes com este designativo. Não somente em Lucas, mas em Mateus e em Marcos também. Ele é o Filho do Homem, Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que se encarnou e tomou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. Ele é o grande rei. E porque ele se humilhou de tal maneira, ele foi o mais exaltado também. De sorte que toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está à destra do Pai e virá para implementar este reino, com glória, com poder, e todo olho verá, até quem o transpassou. Só que esse reino não seria implementado aqui de maneira extremamente imediata, depois da morte de Cristo. É o que na teologia se chama de já e ainda não. Nós já desfrutamos da realidade do reino, nós já temos Cristo presente conosco, só que Ele ainda está nos céus, e o reino ainda vai ser implementado plenamente aqui nesta terra. Cristo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, só que o pecado ainda está presente, ainda que não vamos ser condenados por ele. Ainda que encaiamos no paternal desagrado, Deus nos disciplinará e nos fará nos arrepender, mas não seremos condenados, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. De maneira última, não seremos condenados, mas ainda queremos ver ainda esse reino, queremos estar com o Rei de maneira mais plena, sem mais esse atrapalho do pecado, porque ansiamos por isso. Só que o próprio Cristo alerta aos seus discípulos que vocês vão ansiar, mas vocês não vão ver. Vai chegar esse tempo que vocês desejarão, mas não verão. E muitos vão se levantar e vão dizer: lá vem o Messias, olha ele aqui, lá vem um Salvador, o Salvador da pátria.
E de maneira maior ou menor, isso tem acontecido drasticamente na história da igreja. Infelizmente. E quando não acontece com um Messias de fato, acontece com líderes humanos em que colocamos nossa esperança. E aqui não é uma questão de sermos apolíticos, porque crentes devem sim engajar-se nesta área e devem buscar glorificar a Deus. Mas quando a nossa esperança está firmada apenas numa pessoa, seja quem for, e essa pessoa não é Cristo, nós estamos sim sendo idólatras. E precisamos repensar nossas posições. Porque um só é o Cristo, um só é o Senhor, um só é o Salvador. Nem o de esquerda ou de direita será o seu Redentor, mas apenas o Senhor, o único Messias. E Cristo alerta de maneira drástica que quando o Messias vir, vai ser algo inconfundível, vai ser visível a todos. Até mesmo que traspassou, como diz lá em Apocalipse, vai ver o Senhor. Todos verão, grandes e pequenos, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para ver o Filho do Homem, vindo nas nuvens, porque ele virá da forma como ele subiu, como os anjos alertam lá em Atos 1. Sim, meus irmãos, nós já temos esse reino. Nós já desfrutamos da vida eterna, que é ter comunhão com Deus, mas aguardamos novo céu e nova terra. Aguardamos o nosso corpo ser transformado à semelhança do nosso Rei, num abrir e fechar de olhos. E aqui não é a questão de uma espécie de arrebatamento secreto, porque não vai ter essa espécie de arrebatamento secreto. Vai ter algo bem visível, todos verão. Paulo ele deixa isso de maneira extremamente clara. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Depois você pode conferir em sua casa. Mas alguns trechos deles vão dizer, como versículo 15: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui a ideia, como o Assis Pru vai ilustrar, porque no exército romano, quando eles conquistavam, a legião romana saía para conquistar e voltava vitoriosa, mandava anunciar dentro da cidade que tinha sido vitorioso. Aí o povo saía da cidade e entrava junto com a legião romana para poder anunciar e glorificar e exaltar os grandes heróis. Assim será no caso dos crentes. Seremos levados com Cristo aos ares para virmos com Ele. E aí o reino será implementado. O grande reino chamará e viremos com Ele. E com Ele estaremos eternamente. Se muitos ouvissem, meus irmãos, essas palavras, vários problemas poderiam ter sido evitados na história da igreja. Vindas e mais vindas de Cristos e Messias. Aguardemos, meus irmãos, porque será inconfundível. Não haverá um ser humano, por mais pecador que ele seja, que vai conseguir confundir a vinda do reino, porque será extremamente visível, como um relâmpago fuzila no céu e todos veem. Ninguém confundirá. Por isso, fique atento aos sinais da vinda do reino de Deus, porque a vinda do reino será interna, porque a vinda do reino será visível, mas também porque a vinda do reino será surpreendente. Observe isso a partir dos versículos 25 até o versículo de número 37 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17.
onde vai dizer que importa primeiro que ele padeça. Muitas coisas sejam rejeitadas por essa geração. É algo estranho, é algo surpreendente. Como um rei, para implementar o seu reino, vai ser humilhado, vai ser rejeitado. Nos impérios do mundo, é a força bélica que conquista, é o poderio tecnológico que coloca alguma nação em destaque, em primazia. É por aquilo que faz com força, e não por ser humilhado. Só que no reino a lógica é invertida. O grande rei ele seria humilhado. Só que na grande humilhação na cruz, também foi uma grande glorificação. Porque na cruz ele venceu os principados e potestades, os expôs à pública vergonha, cravando o nosso escrito de dívida. Esse é o padrão do reino. O padrão do reino não é segundo os governantes desse mundo, mas segundo o rei. Por isso que Cristo diz, o maior entre vocês deve ser o menor. Deve servir a todos. E quem é que serviu a todos? Cristo. Cristo serviu a cada um dos crentes. Ele é o maior. O mais humilhado foi o mais exaltado, Cristo. Ele é o nosso padrão. E é a Ele que devemos observar. E de conformidade com essa vinda, Cristo ele vai ilustrar com exemplos do Antigo Testamento. Primeiro com Noé e depois com Ló. Note que com Noé, não foi pegado de surpresa Noé. O Senhor avisou para ele. E ele, segundo podemos deduzir de alguns textos, como 1 Pedro 2, como diz que Noé é um pregoeiro da justiça, e num texto, numa passagem difícil, de 2 Pedro, na verdade, quando fala que Cristo pregou aos espíritos em prisão, a ênfase é que Cristo pregou através de Noé. O Espírito de Cristo estava com ele, pregando para aqueles que foram condenados daquele mundo. Foi anunciado que viria a destruição e Noé estava construindo a arca. Mas ainda assim, os ímpios rejeitaram completamente e não ligaram. Continuaram tocando o barco, vivendo suas vidas. Com Ló, perceba que Ló foi avisado. E ele saiu para avisar seus genros. Só que eles também rejeitaram. Continuaram tocando suas vidas. Não se alertaram ao visível perigo. Não colocaram suas barbas de molho. E em consequência disso, sofreram destruição plena e completa. É assim que Cristo ilustra a sua vinda. Os crentes estão alertados que Cristo virá. Você pode não saber precisamente quando, mas você sabe que vai vir. E você precisa anunciar a outros. Mas será de maneira drástica para aqueles que rejeitam. Drástica. Porque haverá destruição plena para o pecado. Porque este é o que o pecado merece, é o castigo justo. E Cristo ele vai enfatizar e dizer, inclusive, que aquele que estiver no eirado não desça para pegar seus bens. Aqui a ênfase é que a realidade do reino é tão grande, é tão iminente, que você não deve primordialmente buscar pelos seus bens. Você deve correr para salvar a sua vida, que é mais importante. É como aquela parábola que Cristo conta, que um homem guarda várias riquezas e ajunta nos seus celeiros, quebra seus celeiros para fazer maiores, mas o próprio Deus olha para ele: tolo, hoje vão perder a sua alma. Aquilo que você ajuntou vai servir para quem? É nessa perspectiva, na iminência da realidade do reino, e o que ele pode fazer, caso você não esteja preparado. A sua maior preocupação não deve ser aquilo que você vai comer amanhã, mas a sua própria vida. Só que a sua vida verdadeira, não a vida deste mundo. Porque mais à frente vai ser dito aquele que
preserva a sua vida neste mundo, não vai ganhar a eterna. Mas aquele que anseia pela eterna, desprezando e rejeitando a sua vida pelo mundo, abnegando-se, rejeitando a si mesmo, tomando a sua cruz, esse ganha a vida, esse tem a vida, porque ele confia no único que mereceu a vida. E aqui que é colocado outro exemplo, que é a mulher de Ló. No contexto veterotestamentário, a ênfase porque ela foi transformada na estátua de sal, é porque ela foi desobediente. Mas aqui também nos dá outro vislumbre no que houve no coração dela. Como outros comentam acerca disso, como é o caso de um estudioso chamado Gabelin, que ela olhou para o mundo antigo. Ela não procurou obedecer à vontade de Deus. Seja por motivo de querer ver a destruição dos outros, seja por saudade, o coração dela estava em Sodoma e em Gomorra. O coração dela estava na vida aqui na terra. E quando o coração nosso está centrado nesta vida, o fim vai ser o desta vida também, contaminada pelo pecado, a morte. Só que Cristo manda seus discípulos, o rei foi humilhado, mas foi exaltado. Vocês devem rejeitar-se a si mesmo, devem passar pela humilhação, mas quem passa pela humilhação correta certamente será exaltado, porque estará em Cristo. Só que é também surpreendente, porque dois vão estar fazendo a mesma coisa, só que apenas um será tomado. É como se dois de nós estivéssemos aqui na mesma igreja cultuando, na mesma comunidade. Só que dois homens que sobem ao templo para fazer a mesma coisa, para orar, eles podem estar com objetivos totalmente diferentes, que inclusive é a parábola mais à frente. Dois homens sobem ao templo para fazer a mesma coisa, só que com objetivos diferentes. Da mesma forma, eu e você podemos estar aqui, com objetivos totalmente distintos. Mas aquilo que não é visível aos nossos olhos, o é aos olhos do Senhor. A vinda do reino será surpreendente porque revelará quem é de fato cidadão do reino e quem não é. E à luz disso, os discípulos agora perguntam: Senhor, onde? Onde se dará eventos tão grandiosos? E Cristo finaliza com um ditado sapiencial. Onde será isto? Os discípulos perguntam. E Cristo responde: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. A ideia daqui é a ave de rapina, que vem de maneira rápida e veloz, como vai enfatizar um estudioso chamado Heinecker. É a ideia de que é algo que é inevitável. E que, por consequência, será bem visível. Porque a ave de rapina ela vai rastreando e vai pegar a presa. E se estiver morta, os abutres vão vir. Os urubus vão comer, é certeza, se deixar lá a campo aberto. E vai ser visível. Então é mais uma vez a ênfase do nosso Senhor, mostrando que aguardem, vai ser inevitável. O reino vai vir. Sim, meus irmãos. Contudo, ainda nessa natureza inevitável do reino, por vezes nós crentes temos nos esquecido do exemplo deixado pelo nosso próprio Senhor. No mundo teremos aflições. Cristo mesmo diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas por vezes na nossa vida aqui na terra, nós queremos tudo do bom e do melhor. Queremos viver uma vida como se o nosso Senhor não tivesse sido rejeitado e humilhado. E o próprio Cristo disse: se chamaram Beelzebu, o Senhor, o que farão com seus domésticos?
O que farão com os servos, sendo que crucificaram o nosso Senhor? Por vezes temos nos acomodado à realidade dessa vida. Por vezes estamos como os próprios ímpios, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Só que não atentando para a realidade do reino. Muitos, inclusive, consideram a volta do reino como algo ruim. Senhor, espera eu casar, espera eu passar no meu concurso, espera eu ter um filho. Porque é mais importante essas coisas do que o Senhor. Ainda que com a nossa boca não digamos isto, o nosso coração está firme nisto. Nos comportamos como pagãos. Inclusive, por vezes ao dizer as pragas do Egito. Só que as pragas do Egito foram para os egípcios. Para o povo de Israel foram sinais e maravilhas de libertação. A volta do reino, que será algo danoso para aqueles que estão longe do rei, será algo benéfico para aqueles que estão refugiados no rei. O mesmo evento, com consequências distintas. Um para o crente e outro para o ímpio. Como tem sido a sua perspectiva? Como você tem esperado o rei, o grande rei? Se você não confiar de fato nesse rei, não se engane, você não vai desfrutar com ele eternamente. Porque não há um justo nenhum sequer. O único justo, que inclusive tomou o nosso pecado, é Cristo. E é o que foi declarado na cruz. Verdadeiramente este homem é justo. É somente confiando nele que você gozará deste reino. É somente no rei, somente crucificado com Cristo, e ele vivendo em você, que você experimentará desta vida. Da vida do Cristo que ressuscitou, e que nos ressuscitará também, que nos transformará. Por isso, rejeite a si mesmo. Abnegue-se. Olhe para o Cordeiro, espere a volta do Rei. Porque é certeza, é inevitável. Portanto, meus irmãos, como um prudente médico que examina bem os sinais e que se prepara para enfrentar alguma doença, se prepare para a vinda do Rei. Confie em Cristo e confiando nele, sua vida será salva. E aí sim, ainda que você não saiba precisamente quando, você sabe que você estará com ele. E isso é certeza suficiente. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém.